relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Essa escritura fala sobre a aparição de Jesus junto ao mar de Tiberíades, né? Tiberíades, esse nome com este acento no i. Eu tenho dificuldade de pronunciar, mas vocês entendam, né? A nossa meditação aqui começa no capítulo 20, você vai um pouquinho, né? Nós encontramos a ressurreição de Jesus Cristo, no primeiro dia da semana. Então, tome isto como, né, a nossa cena nesta noite. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Aí, no verso 11, né, encontramos ali que Maria estava chorando. Então, Jesus aparece a Maria Madalena. No verso 15, disse Jesus: mulher, por que choras? Depois, no 19, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, fechadas as portas a um dos discípulos, com medo dos judeus se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. O profeta chama a nossa atenção para esse acontecimento aqui. Uma das coisas que ele nos faz observar é que ele aparece de manhã, de madrugada, e depois ele aparece à tarde. Ele aparece de manhã e depois ele aparece à tardezinha. E a Bíblia, né, a palavra faz questão de dizer que chegada pois a tarde daquele dia, no domingo, ele então se faz presente entre os discípulos. Encontramos depois que ele se faz presente, né, ali, e é contado sobre Tomé, um dos 12, né?
não estava quando veio Jesus. E Jesus, então, também se dá, né, a conhecer a Tomé. Ali no verso 26, 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegando Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Aí nós vamos então para o capítulo 21 da nossa meditação. Depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar. E manifestou-se assim: estava juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Então veja que ele começa a contar como que ele se manifestou, o que estava acontecendo. A narrativa está dizendo: olha, ele se manifestou assim. Como que eles estavam ali, e estava Simão, estava Pedro, Tomé, Pedro, Natanael, estavam ali os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos, e Pedro disse: vou pescar. E os outros que estavam com ele, dizem eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam nada apanharam. Passaram a noite inteira pescando. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então estamos vendo aqui 8 dias, depois da ressurreição, ele aparece a Tomé, e nós começamos a ver aqui a manifestação de Jesus entre os discípulos depois da ressurreição. Entre a manhã, a madrugada e a tardezinha. Sempre de manhã e à tarde, mostrando algo. Depois nós vamos ver o profeta nos posicionando aqui. E no verso 14 diz: e já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Já era a 3ª vez. Já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Nós vamos orar. Pai Celestial, estamos gratos ao Senhor por esta oportunidade nesta noite, neste dia, Pai, de comemoração, especial para com os pais. Lemos a mensagem mostrando, Pai, um exemplo do nosso profeta, contando o testemunho de sua vida. Vemos também as Escrituras mostrando como devemos agir, como os pais devem agir, como os filhos devem agir, e como podemos extrair, Pai, de tudo isso para nós, Pai, uma bênção, uma edificação, um crescimento. Já foi orado pelos pais, as crianças já deram expressar os seus sentimentos, o trabalho, Pai, das professoras, do ministério, em incentivar os seus filhos, incentivar as crianças a honrarem os pais. Um hino que é cantado, não somente sendo uma música, mas uma canção que faz com que isso possa estar dentro de suas almas, como nós ouvimos. E nós oramos, após ler a Tua palavra também, sabemos que o Senhor, Pai, é o princípio da paternidade. Por isso foi cantado: estávamos nos pensamentos eternos de Deus, e nós também estávamos
um dia nos pensamentos dos nossos pais também, quando eles disseram, eu tenho um desejo de ter um filho, e estávamos nos lombos dos nossos avós e bisavós, e assim sucessivamente. Nós estávamos também nos pensamentos eternos do grande Logos, do grande Elohim, do Pai das luzes, como disse a Tua palavra. E aqui estamos nós, Pai, manifestando, Pai, os Teus atributos, Senhor. E nós oramos e agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nesta noite, em poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Esta correção que vem, Pai, para nos colocar onde devemos estar. Agora, Pai, após a leitura de Tua palavra, o Teu Espírito vivifica em nossos corações. Nós queremos pontuá-la, queremos honrar, queremos reverenciar, queremos usar as nossas asas de humildade, Senhor, de respeito, Senhor, mas também as asas de adoração, de ação, de louvor, de gratidão, enquanto estamos aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Amém, né? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, né? Sempre adorando ao Senhor, né? Uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, né? Realmente louvar ao Senhor, né? Com as nossas mãos também, né? Amém e amém. Eu estava meditando neste assunto ontem e eu tenho falado aqui com a igreja sobre isto. Eu citei aqui esses dias a mente humana ela é uma inimiga de Deus. A mente humana é uma inimiga de Deus. E me veio no culto passado, eu vindo para o culto, eu vim com uma palavra, né? Assim, com uma palavra em meu coração, um sentimento, e acabei não falando, né? Depois eu voltei para casa e aquilo ficou pulsando em meu coração, sabe, assim, ficou ali aquela palavra, ingratidão, ficou pulsando aquilo, né? Ingratidão. Quão triste é a pessoa, né, ser ingrata. O Espírito dos últimos dias fala sobre isto. O apóstolo São Paulo, quando estava falando desses últimos dias, ele citou isto, né, que haveria nesses últimos dias esse Espírito. Então, se olharmos e vemos que esse é o Espírito dos últimos dias, o Espírito dos últimos dias, né? Então diz no verso 2, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Ingratos. Aí me veio, né? Mas não, me veio de uma forma, irmãos, assim, né? Quão triste é uma pessoa, né, ingrata. E como que vem isso? É um espírito, ingratidão. Ingratidão é um espírito dos últimos dias. Como nós citamos, até eu cheguei a citar, e quando Jesus curou os 10 leprosos, um voltou a agradecer, lembra? Um voltou a agradecer, né? Então, você vê que a ingratidão o que é, né? Ingratidão é a qualidade, né, de não reconhecer o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda a que foi concedida, né? Então, você vê que o profeta, quando fala do pai, né, ele fala que ele carregava isso como, né, se é uma coisa escura, né? Meu pai é assim, mas a verdade tem que ser dita. Contudo, ele disse, né, ele me respeitava. Então, ele não era um filho ingrato, mas mostrava as coisas
que tinham que ser faladas, né? Não apoiava o erro que o pai dele fazia, né? Não apoiava aquilo, não era cúmplice, não era conivente, mas ele disse, mas a verdade tem que ser dita. Contudo, irmãos, ingratidão é o espírito, é um dos espíritos. O profeta fala em uma mensagem que Paulo estava falando do espírito dos últimos dias. O espírito dos últimos dias teria que se manifestar. E eu estava lembrando, eu vou conectar isso, né, com a mente humana, que é uma inimiga de Deus. Inimiga de Deus. Nós citamos aqui em um culto, se vocês podem até me ajudarem onde está, acho que foi numa das leituras da mensagem, que o profeta fala daquela mulher que estava no culto, né? Foi no culto sobre reverência, né? Que ela estava no culto e o profeta pediu para que se fechasse o olho, que estaria orando por uma mulher que estava com o espírito, estava com um espírito maligno, né? E ela não fechou o olho. Quantos lembram dessa passagem? Vocês podem se lembrar disso, né? Quando eu digo, começa a lembrar disso para que nós possamos caminhar dentro desse assunto, né? E aí, aquele espírito saiu daquela mulher e entrou na outra mulher. Vocês lembram disso, né? Porque ela estava com uma porta aberta para aquele espírito entrar. E a porta que estava aberta chamava o quê? Irreverência. Quantos lembram disso? Deu. Irreverência. Porque nós meditamos sobre isso. Então, a reverência agrada a Deus. A reverência agrada a Deus. O respeito, o temor, né? Esses tempos atrás, eu ouvia muito, né? Já ouvi muito testemunho. Eu quero que todos vocês prestem atenção nisso. Ouvi o testemunho sobre aquele, não sei se era um homem, né? Que estava fumando cigarro. E aí, quando o profeta apareceu, ele pegou e amassou o cigarro, apagou o cigarro na mão, né? E aí o Mombrana disse que, por aquela atitude, ele havia, então, ele havia ganhado vida eterna. E eu sempre pensei nisso, sabe? Isso não é o Mombrana que fala, é um testemunho, talvez seja o testemunho de Billy Paul e de outros que conviveram. Mas eu estava lendo esses tempos atrás e eu não lendo nas minhas anotações, lendo nas minhas meditações, eu não anotei. Mas o profeta falando de mulheres, até mulheres e homens, o profeta dizendo, né, que muitos deles, quando viu o profeta, eles respeitavam ele, mesmo que não criam, né, da maneira, e não eram da igreja, mas respeitavam. Ele fala dos vizinhos da igreja, ele fala dos vizinhos lá do tabernáculo, numa mensagem, vocês vão lembrar, né? Ele fala dos vizinhos, e eles tinham, lá no tabernáculo, eles tinham um alto-falante para fora da igreja, porque aí as pessoas às vezes não se acomodavam tudo dentro, ouviam o culto para fora. E numa certa manhã, o Mombrana estava pregando, né? E ele disse assim, eu sei que os vizinhos estão ouvindo, né? Ele disse, eu quero agradecer os vizinhos, porque nós colocamos os carros aqui na frente e enchemos tudo, e eles, né, ficamos na frente da casa e tudo, e ele agradecendo os vizinhos. Então, irmãos, essa reverência, ela é uma porta. Então o profeta disse,
Conosco estava um irmão que tinha problemas com a sua esposa. Anos atrás, numa campanha onde eu estava pregando, ela levantou em forma irreverente a cabeça. Nós falamos aqui, até mesmo levantar para beber água, né, e andar, e se agitar, né? Eu quero que a igreja, que nós, irmãos, possamos, irmãos, aprender com a palavra. Amém? Vocês estão entendendo? Aprender com a palavra. A palavra, ela nos ensina. E não ser somente ouvintes, mas praticantes. Não somente ouvintes, mas o quê? Praticantes. Não temos um coração, né, endurecido, mas um coração, né, que aprende, um coração que se abre, e quando você ouve a palavra, você põe em prática aquela palavra. Por exemplo, eu vou ler aqui, mas eu quero ir caminhando aqui. Por exemplo, quer ver? Por exemplo, o profeta fala na mensagem, a palavra falada da semente original, né, pregada à noite. Ele disse: o Espírito Santo é testemunha do dom predestinado que a igreja alega ter. Como? Ao regar a palavra, confirmando cada palavra com um amém. Quando ela diz: arrependei-vos e seja batizados no nome de Jesus Cristo, amém. Quando ela diz outras coisas, amém. É isto. Amém para tudo, né? Ela pontua a palavra. E Deus, através, predestinou o dom que viria para perdoar pecados, mas isto foi dado ao corpo palavra, cheio do Espírito, porque somente a palavra pode perdoar pecados, porque a palavra é Deus. Então, você começa a ouvir o culto, é inevitável para aquele que tem o Espírito Santo dentro dele não pontuar a palavra com amém. É inevitável. Sabe por quê? Porque Rebeca, quando foi dar água para Eliezer pediu, não foi? Eliezer pediu água, irmão, para o camelo. Vocês estão ouvindo, igreja? Amém? Amém? É inevitável. Eliezer pediu água para os camelos ou não? Não. E por que ela deu? Para os camelos. Porque ela era a donzela vindicada. Ela deu voluntariamente, porque ela estava dando água para quem? Ela estava dando água para o Espírito Santo. Sim. Ela estava dando água para o poder que iria levar ela ao encontro de Isaac. E você está dando amém, você está regando o poder que vai transformar a sua vida. Presta atenção, você está ali, amém, você está dando água, você está regando, amém, é verdade. Agora, eu estou conectando isso aqui com reverência e com, nós vamos ver aqui. Essa mulher, irreverentemente, quando ela fez isso, eu havia pedido à congregação que inclinasse suas cabeças. Eu pedi, porque na plataforma estava uma mulher na qual morava um espírito maligno, a qual não queria sair dela. O espírito maligno às vezes não quer sair daquela pessoa. Ele não quer sair daquela pessoa. E se ele mora ali, ele não quer sair. Então, esta senhora irreverentemente levantou a cabeça
E no mesmo instante em que o espírito maligno saiu da mulher que estava na plataforma, entrou nela. E isto já faz uns 14 anos. 14 anos. 14 anos. Aquele espírito que entrou nela num culto. Num culto. Agora, durante esses 14 anos, esta mulher tem estado numa condição tão lamentável que, às vezes, por estar tão enferma da mente, tem feito coisas que não são corretas. Por exemplo, deixou o seu esposo e se casou com outro. Não obstante, estar ainda unida a ele. E logo disse que nem se recordava, preste bem atenção, do que havia feito. Quer dizer, estava fazendo aquilo e não se recordava do que havia feito. Trataram de examiná-la para ver se sofria de amnésia e encontraram que não era isso. O que era? Um espírito. Era um espírito. Então, observe. Esta mulher era nossa amiga íntima. Porém, desde essa noite em diante, ela me odiou totalmente. Logo, você pode ver a causa. Eu me lembrei das palavras do apóstolo Paulo certa vez, que ele usou uma palavra assim: eu tenho feito o vosso inimigo por vos falar a verdade. Quem que lembra dessa expressão de Paulo? Vocês lembram bem mesmo? Acha a escritura aí, meus irmãos. Vamos lá. Tenho feito o vosso inimigo por... Ali, ó. Gálatas, né? 4,16. E nós estamos em Gálatas, né? Eu estou em Gálatas aqui. 4,16. Fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Aí ele disse: a verdade, né, tem que ser dita. E às vezes um espírito ali faz com que a pessoa vire o seu inimigo totalmente. Te odeie. E você sabe que ele está falando a verdade? E às vezes quando, irmãos, a gente vai aconselhar, né, alguém, vai dar um conselho, vai dar uma orientação, você tem que falar a verdade daquele assunto. Se aquela pessoa não cuidar, ela pode pegar um espírito ali, se ela for irreverente. Agora, falamos aqui no culto passado. No culto passado, quarta-feira, uma coisa que me chamou a atenção. Como que Ana recebeu o filho? Vocês lembram disso, irmãos? Lembram? Como que Ana recebeu? Ela estava ali, lá no tabernáculo, né, na tenda, ali, orando no seu coração, só mexendo com os lábios. Chega Eli lá. O que Eli falou para ela, irmão? Viu? Essa é a hora de estar aqui? Bebendo, né, vinho. Cuidado com beber muito vinho. Como que ela tratou Eli? Como que ela tratou Eli, irmãos? Quem sabe? Lembra? Exercite a tua mente aí, né? Olha, Eli, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Sim? Ah, você não sabe o que eu estou passando e tal, eu tenho um problema lá em casa, aí você vem falar... Não. Como ela falou o que para Eli? Qual foi a palavra dela para Eli? Não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu.
O que ela mostrou para com Eli? Respeito. Ainda que Eli não estava compreendendo o que ela estava passando. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Qual foi a resposta dele? Não tenhais, ela falou, né? Não tenhais, pois, a tua o quê? A tua serva. Você sabe o que é serva? O que é serva? Aqui serve. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Só isso ele falou, irmãos. Essa palavra, vamos receber, não é? Vamos, irmãos, aprofundar. Essa palavra entrou lá dentro do ventre de Ana e tirou a esterilidade lá dentro. Foi uma cirurgia de trompas, né? De útero, de tudo. Qual seja o problema que tinha ali de, né? Endometriose, de tudo que tinha, a palavra foi lá dentro e fez. Agora pode vir um gens que está curado o ventre. Aquela palavra ali, vá em paz. O Deus de Israel te conceda. Tá, o que era Ana? Estéril. Tá, da onde vem a esterilidade? Problema feminino. Aquela palavra foi lá e fez a cirurgia que nenhum médico poderia fazer. Só a palavra de Deus. E saiu dos lábios de quem? De um sacerdote? De um pastor? Como também nós vemos aqui uma irreverência num culto, um desrespeito. Vamos meditar, pode ser que nem o profeta, a palavra do pai do profeta dizendo assim, ó, o meu filho está certo e eu estou errado, foi o que Deus entrou em cena lá. Olha, não coloque lá no meu filho, não deixa isso. Eu tenho um filho de pé pregando no púlpito hoje lá. Então, a reverência, igreja, a reverência agrada a Deus. Amém. Aonde você está aí assentado, a sua aproximação, a sua atitude, o seu respeito para com a palavra de Deus muda muitas coisas. Acontecem muitas coisas. Agora, quando estávamos falando aqui em Gálatas, então, às vezes, né, eu meditando nisso, Paulo dizendo, fiz acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? A verdade é esta. Esta é a verdade. Então nós temos uma verdade, não temos? Nós temos uma verdade. Olha o que esse espírito fez com essa mulher. Fez com que ela deixasse o esposo e casasse com outro, tendo o seu marido vivo. E logo disse que nem se recordava do que havia feito. Quer dizer, eu fiz, mas, né, isso, mas aquilo. O profeta disse, examinaram, fizeram tudo. Era, pois, um espírito. Esse espírito estava trabalhando na mente dela. Paulo disse em Gálatas 3, dizendo, ó insensatos Gálatas. Isso aqui eu tenho ruminado durante esses dias. Ruminado mesmo. Insensatos Gálatas, insensatos.
Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Quem vos fascinou? Nós falamos o que significa fascínio, né? Desse mundo. Quem vos atraiu para não obedecerdes à verdade? Então, há um fascínio no mundo hoje. Por isso que, quando eu estava meditando nisto, me veio algo aqui. Quero conectar desta forma. A mente humana é inimiga de Deus. Aí o profeta vem e conta o testemunho de sua vida. E ele coloca desta forma. Quando eu coloquei para a igreja lá, no grupo, essa leitura, talvez você não deu atenção. Talvez você não ouviu de novo. Como Ana teve que dar atenção para aquela palavra e sair dali crendo que ela ia engravidar. E não deixar nenhuma dúvida entrar na sua mente. Ela foi para casa e talvez naquela noite ela engravidou. Tá, mas Eli estava ali, só falou assim para mim, ainda me falou que eu estava bêbada, e agora fala para mim em paz. A mente humana é inimiga de Deus. Nós vamos ver algo aqui e meditar nisso. Por que ela é inimiga? Porque ela entra exatamente nesse fascínio, nesse profundo encanto desse mundo, dessas coisas. Exatamente dentro disso, a mente humana. Aí eu estava meditando, o profeta dizendo isto, que ele poderia ser multimilionário. Até eu pedi para fazer essas contas. Irmão Timóteo, faz aí. E coloca lá no telão quanto dá. Cadê o irmão Timóteo? Está aí? Irmão Timóteo, cadê ele? Faz aí as contas então, irmão Jean. Eu poderia ser um multimilionário. Quanto dá? $1.500.000. $1.500.000. Aí coloca no telão lá em números, sabe? Uma pessoa me trouxe um cheque de $1.500.000. E eu recusei até mesmo olhar para ele. Eu recusei a olhar para ele. Ele recusou. Aí ele disse, sabe o que aconteceu? Uma mulher foi curada. Ela havia estado em São Luís, né? E lhe retiraram os 2 seios. O câncer a tomou. E aí ele disse, e como o Senhor falou com a mulher? O Senhor falou para a filha, dela que estava lá, falou para a filha assim, presta atenção, falou para a filha assim, a mulher estava inconsciente, e o profeta foi lá, e o Senhor falou para ela, olha, né? Daqui a 3 dias, a sua mãe vai estar fazendo compras na rua. Ela estava morrendo de câncer, com os 2 seios já retirados, inconsciente. O médico olhou para o irmão Brana e disse assim, irmão Brana, reverendo, como pode o senhor, reverendo, dar uma falsa esperança assim para alguém? A mulher deitada ali, como que o senhor pode fazer isso? Dar uma falsa esperança para alguém, irmão Brana? Para que isso? Em outras palavras, para que fazer assim? Ela está morrendo, ela vai morrer. E o senhor falar isso, dar uma falsa esperança. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, doutor, se em 3 dias
Se em 3 dias essa mulher não estiver andando na rua, eu vou colocar uma placa nas minhas costas, como um falso profeta. E você me levará pela cidade na frente do seu carro, e então, se ela não estiver andando, eu farei isso. Agora, se ela tiver, deixe-me colocar uma placa nas suas costas e fazer o mesmo com você. O médico se converteu. Amém? Aconteceu. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É diante desse Deus que nós estamos nesta noite. Não o Deus do passado, o Deus do presente, agora. A sua atitude fará com que você receba a sua necessidade. Agora, se você estiver no culto aqui deitado, espreguiçado e pensando, você não vai receber nada, pensando que ele é um Deus histórico? Não, tenha reverência, tenha temor, tenha respeito, tenha amor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a maneira que ele atua é uma maneira simples. Irmãos, Jesus apenas dizia assim: pega a tua cama e siga-me. Ele pegava o guspe e cuspiu lá, fez um lodo, passou, vai lá lavar no tanque de Siloé. Não foi isso? As pessoas olhavam, que nojeira, né? Cuspir no chão e fazer um lodo. Que nojo. Tem contaminação, tem isto. Irmãos, Deus... Nós vamos ver aqui, a mente humana é o quê? É inimiga de Deus. A mente humana é inimiga de Deus. Coisas... O profeta diz que Deus faz nós fazer coisas ridículas às vezes. Lembra que eu citei aqui? Eu creio que foi uma das mensagens que eu citei aqui. Deus às vezes pede para nós fazer coisas ridículas. Que é loucura para o mundo. Mombrana recusou um cheque de... Coloca lá no telão. Vocês não colocaram ainda o número? Colocou? Vamos lá. Coloca lá no telão lá. $1.500.000, né? Daria 80 milhões de reais. Dá para você estimar o quanto de dinheiro que é ou não? 80 milhões de reais, irmão. Daí. Chegou com um cheque ali. Olha, agora, eu estava citando isso aqui. Olha como a coisa é séria. Eu vou dizer em nome de Jesus Cristo. Nessa noite. Vocês apanhem, captem, procure receber a palavra, porque se você tiver uma necessidade, Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida. Se nós tivéssemos os dias de Jesus lá, irmãos, se nós seguíssemos Jesus, eles diziam assim: o senhor só anda com pobres, lembra? Não era assim? O senhor só anda com as pessoas comuns. 80 milhões de reais ele rejeitou. Agora, permita eu dizer isso aqui. Irmão Evandro está aqui, né, irmão Evandro? Irmão Evandro, vamos conversar um pouco assim, medita comigo. Se naquele tempo, me permita usar aqui um exemplo, irmão Evandro. Se naquele tempo, o dono do posto que você trabalhava, a esposa dele que teve câncer, não foi? Você lembra disso ou não? Lembra? Você lembra quando ela contraiu o câncer? Você estava trabalhando lá, não estava? Amém. Ele pediu oração, lembra? Foi atrás de tudo o meio que tinha, não foi? Conseguiu ou não? E se eu fosse lá e orasse por ela e ela curasse, quanto será que ele daria para mim? Naquela época. Não seria 80 milhões, mas... E se ele dissesse: olha, pastor, a minha esposa estava morrendo aqui, eu fui atrás daquilo, não consegui. De repente ele daria 100 mil? De repente ele daria 200 mil? Daria ou não daria? Ele estava atrás de tudo. Como?
As pessoas hoje rodariam se pudesse. Teve um empresário em Pato Branco aqui que pegou Covid. Sabe onde ele foi tratar? Lá em São Paulo. Foi de avião. Pegou o aviãozinho. De avião. Tem condição, né? Entendendo? Tem um avião, tem um jato, tem como outros. Aí, ó. Foi, eu lembro. Ele levou ela lá. Ele levou lá, para vocês verem a dimensão do que eu estou falando. Por isso que eu lembro desse caso, irmão. Ele levou ela lá para o Valdomiro Santiago. Se ele orasse e ela fosse curada, será que ia dar uma ofertinha para ele ou não? Será que eles iam dar? E quantos são curados e eles dão oferta? Por isso que eu estou dimensionando aqui, para vocês verem o quanto de... Ele disse, o que é multimilionário? O que é multimilionário? Multimilionário. Às vezes eu pergunto para que vocês possam entender, né? Entendendo? Então, irmãos, multimilionário é que possui, né? É que possui muitos milhões, que é muitas vezes milionário, supermilionário. Aí, teve um bilionário, que ele construiu um avião a jato para fazer turismo no espaço. Ele é bilionário. Então ele construiu lá, né, uma aeronave e ele fez a primeira viagem para o espaço. Para o espaço, não é para a Lua, não é nem para o espaço. Para sair, né, para o espaço. Foi lá. Ele é bilionário. Aí parece que ele vai vender as passagens para quem quer dar uma... Mas as passagens... Quem que vai ter condição de pagar a passagem para ir para o espaço? Dar uma volta. Tem outro que quer levar para a Lua, parece, né? Não, para a Lua não, é para Marte. Tem um que quer levar para Marte. Aí eles estão já vendo... Tá, mas presta bem atenção, irmão. São bilionários, né? São bilionários. O Mombrana poderia ser o quê? Ele disse, eu poderia... Por que tirou aqui, Rebeca, do meu... Porque às vezes eu me perco aqui. Coloca de novo lá o que é milionário, que aí só para mim. Ó, multimilionário. Presta bem atenção. Multimilionário. Para lá de bilionário, muitas vezes, várias vezes, milhões. Aí ele recusou. Então, grave, supermilionário. Supermilionário. Então, como eu citei, né, os bilionários, então, porque tem os milionários e tem os bilionários. Tem o que tem milhões, o que tem duas vezes, bilionários, e os multimilionários. Disse, eu poderia ser multimilionário. Então, eles me enviaram um cheque bancário de $1.500.000. 2 agentes trouxeram e eu morando em um barraco de 2 quartos na época. Na época. Ele disse, mas não é o dinheiro que faz a felicidade. A felicidade não consiste em quanto dos bens do mundo você possui. Por isso que a mente humana é enganosa. Mas em quão satisfeito você está com a porção que lhe coube. A porção que lhe coube. Quando Jesus falou a parábola dos talentos, lembra da parábola dos
talentos. Para um ele deu um, para outro ele deu outro, para outro ele deu outro. Agora, você está contente com a porção que lhe coube? Amém. Quando eu estava lendo a questão daquele irmão que quebrava pedra, vocês lembram? Que trabalhava lá em... Como é que era o lugar que a irmã Brana fala? Que ele não tinha filhos, né? E a irmã Brana orou. Vocês lembram? Eu estava lendo esses dias. E Deus abençoou ele, e ele ficou dono da metade da cidade. Como é que é o nome da cidade? Fênix. Quantos lembram desse testemunho, irmãos? Deixa eu ver sua mão levantada. Vocês lembram desse testemunho? É. Ele ficou dono da metade de Fênix. Mas coloca lá essa mensagem, lá no telão para mim. Coloca lá. Metade de Fênix, ele ficou dono da metade de Fênix. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Por que Deus deu essa porção para ele? Para ele ficou rico, ele ficou, né, rico. Ele ficou rico. O irmão Brana disse, eu poderia ser multimilionário, mas eu não quis. Mas esse irmão ficou. Aí ele explica por que esse irmão ficou. Porque ele ajudava no reino. Ele ajudava nas campanhas. Porque Deus tem as suas maneiras. Coube para ele aquela porção. Para ele. Aqueles homens que queriam achar aonde estava o petróleo, quando o irmão Brana mostrou para eles aonde tinha o poço de petróleo, e eles não foram, lembra? O irmão Brana falou para eles ir, eles não foram. O profeta disse, né? Um bom amigo meu e amigo de John, o Senhor o abençoou, olha só, o Senhor o abençoou na primeira parte do ministério. Ele não tinha nenhum filho, ele trabalhava por 25 centavos a hora, quebrando concreto na rua. Ele veio à reunião e o Senhor o abençoou, que diferente daquela mulher, né? Aquela mulher veio e saiu com um demônio, um espírito maligno. Ele, isso aqui, veio e saiu abençoado, rico, milionário. O Senhor o abençoou, olha só, teve 5 filhos e agora é dono da metade de Fênix. Tá, o que ele faz com esse dinheiro? O que ele faz? Ele dá cerca de 2 ou 3 milhões cada ano. Para quem que ele dá? Para o Senhor. Então Deus sabe, Deus conhece. Então tem a parte que lhe cabe, a parte... Então você vê até mesmo no nosso meio, se tem um irmão que tem uma parte... Pensou, irmão, Deus abençoar um irmão aqui dessa forma, irmão? Será que nós vamos ter ele como irmão ainda? Ou vamos... o irmão é um riquinho aí da igreja. É dono de Pato Branco, metade de Pato Branco. Não, irmão Josnei? Tá. Como que nós vamos olhar, irmão? Como que nós olhamos? As pessoas... Presta bem atenção no culto. A mente, o quê? A mente humana é o quê? É inimiga de Deus. As pessoas... Então, Deus, nós podemos dizer, Senhor, se tem alguém aqui que o Senhor quer abençoar para o bem da obra, para o bem, né, do trabalho. Amém? Não é verdade? Amém. Mas você está contente com a porção que lhe cabe? Porque a sua porção que lhe cabe, você tem que ser revelado daquela porção que lhe cabe. Você tem que ser revelado para que Deus tem te chamado e para que Deus tem te colocado ali. Todos são importantes no reino de Deus. Todos são importantes. Olha só o que ele disse. Eu estava lá na sua fazenda, há não muito tempo atrás. Em uma delas, melhor dizendo, né? Em uma delas. Onde ele tinha, sabe quantos empregados? Não. Quantos empregados ele tinha? 1.500 mexicanos trabalhando, fixo. Eu sou uma empresa dessa?
O que ele fazia? Quebrava concreto na rua. O que ele tinha? Não tinha filhos, mas ele foi no culto. E aonde Deus abençoou ele? Num culto. Por isso que eu digo, pode ser esse culto que você saia daqui diferente do que você entrou. Melhor, você vai sair daqui com uma bênção de Deus para a sua vida. Depende da atitude, depende da sua aproximação, depende se você fazer indiferença, se você fazer pouco caso da palavra. É o que os fariseus faziam na época. Estava ali a palavra e eles, como diz a palavra, bem assim, desse jeito eu quero colocar, irmãos, que está aqui no meu coração, bem assim, ó, a pedra que os edificadores rejeitaram era a principal pedra. Tinha outras pedras, eles usavam as outras. Vou usar essa. Aí quando encontraram aquela lá, essa pedra aqui meio, não, essa aqui eu não vou usar. Era a principal pedra. E o culto, irmãos, é a palavra que você muitas vezes está meio entrecortado ali, a gramática, né? O verbo, o S e tal. A que você rejeita é a principal, que precisa para a sua construção espiritual. É aquele culto, é aquela palavra. A pedra que quem rejeitou? Os edificadores. Por quê? O profeta disse, porque era uma pedra estranha. Mas se você está ali, mas muitos não rejeitaram aquela pedra, olha o que eles se tornaram. Agarre-se na palavra nessa noite. Se arrependa, conserte-se. Agora, Mombrana rejeitou esse cheque. Aí ele diz aqui, ó, algum tempo atrás, a senhora Avik, né, na mesma região, recebeu um grande e bonito Cadillac. Eu gosto do carro. Se tiver uma foto aí, depois você me coloca ali. Qualquer pessoa que possa dirigir eu aprecio isso, ele disse. Ou ele disse assim, eu não gosto, eu não quero Cadillac, que ninguém tenha Cadillac. É assim? Parece que as pessoas pensam assim. Ele disse, olha, qualquer um que queira ter, eu gosto do carro. Qualquer pessoa que possa dirigir eu faço o quê? Eu aprecio. O Mombrana estava sendo hipócrita aqui, irmãos? Não. Naquela época, eu tinha um velho Chevrolet, uma velha caminhonete, toda surrada, de uns 8 ou 10 anos de uso, naquela época. E um daqueles armenianos ricos e finos disseram, irmão Brana, demos um Cadillac demos um Cadillac a Avak, temos um para você. Eu respondi, obrigado, mas eu não creio que poderia usá-lo. Bem, vamos dar a você. Vamos te dar em parte, ou o que você quiser. E prosseguiram. Aquela caminhonete velha, você ficando andando por aí nela, eu disse, se eu tivesse o que merecia, eu andaria. E isso é verdade. Mas como eu poderia vir a Arkansas, onde algumas das minhas reuniões são realizadas entre as pessoas mais pobres, uma pequena e velha mãe puxando um saco de algodão, meio morta, com problemas femininos ou algo assim, comendo bacon e pão de milho no café da manhã, colocando $1 na oferta ao Cadillac lá, tá vendo? E dizer assim, ali vai o Mombrana num Cadillac, mas ó, para você ver o que é um Cadillac, como se fosse um Porsche nos dias de hoje, né? Olha o carro que queriam dar para ele. Mas vocês estão vendo o estilo do carro? Depois vocês viram que nós mostramos aqui que eles davam para ele um carro. Era um Ford. A cada um ano, acho que é, né? Lembra que nós falamos aqui, né? Quando ele morreu, ele estava trocando o carro, pegando um novo. Lembra? Ele ia pegar um 1966. Mas era um Ford. E estiloso também, um carro bonito. Mas ele está dizendo assim, olha o que é um Cadillac. Deram para ele. Mas vocês vão entender aonde que ele vai chegar aqui. Aí ele vai dizer assim, ó.
Irmãs dando oferta, dando seus dízimos. E dizer, ali vai uma umbrana em um grande Cadillac bonito. Eu não poderia fazer isso. Não. Eu prefiro ter favor com Deus. Você sabe o que significa isso, igreja? Ter favor com Deus? Eu prefiro ter o que ele disse? Diga, igreja, eu prefiro ter favor com Deus. Como é ter favor com Deus? O que é ter favor com Deus? Se você tiver favor com as pessoas, por exemplo, as pessoas, às vezes, aqui nessa terra, eles querem ter favor com o deputado, não é assim? Eles querem ter favor com o vereador, os mais pequenos, né? Aí quer ter favor com o prefeito, quer ter favor com o senador, quer ter favor com esse, quer ter favor com ele. Por quê? Para você, às vezes, ganhar aumento lá na empresa, você tem que ter favor com o chefe, não é? Não estou escutando amém? Não sei se é verdade ou não. Talvez eu estou falando algo que não é. Se você não dá amém, não sei se você está entendendo. Às vezes você não tem que encontrar favor com o chefe? Amém. Hã? Amém. Para ganhar avaliação, para ganhar aumento, aí tem que jogar um futebolzinho. Às vezes tem que, mexer com as meninas, quando os outros... Você está procurando ter favor com quem? Com os homens. Mas na hora que a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai estiver lá no hospital, chama o chefe. Não chama Deus, não. Chama o patrão. Porque você procura ter favor com os homens. Você vai ver se ele vai resolver para você. É melhor ter favor com quem, então? Com Deus. É melhor ter favor com quem? Com Deus. Porque vai ter uma hora, irmãos, vai ter uma hora que você pode até ter favor com ele e ele te ajudar. Vai ter uma hora que nem diz aquele desenho do filho pródigo, né? Quem já assistiu o desenho do filho pródigo, né? Chegou lá na mulher, dava uma moedinha para a mulher, né? A mulher, ai, moço, que lindo você e tal. Chegava no outro lá, jogava uma moedinha. Chegou lá na feiticeira, longa vida. Eu já sabia. Vocês lembram aquela historinha das crianças lá, né? E foi. Chegou lá na casa lá, né? De quem que era lá? Do amigo dele, né? Ô, meu amigo, né? E a mocinha lá gostava dele. Aí quando ele pensou em achar favor com ela, foi levar o que para ela? Uma florzinha lá. Ela pegou a florzinha, ela não queria aquela flor. Ela disse, eu tenho um jardim aqui. Lembra que ela fala assim? Aquilo não é bíblico, irmãos? Aí você vai querer fazer alguma coisa para Deus, pensando que... Aí o dinheiro acabou. Aí o amigo dele, como é que chama o amigo dele? Tem um nome lá do amigo dele, lá, né? Então, né? Aí o amigo disfarça aqui, aí o outro disfarça ali, né? Como é que chama? Fachide? Uma historinha bíblica, irmão, mas retrata as coisas. Aí, então, pois é, né? Então tá bom. Aí ele correu para onde? Ele correu lá para a frutaria, que ele jogou... Não tem? Pegaram e recolheram tudo a comida, né? Né? Aí foi na outra lá, lembra de mim? Não lembro. Foi na feiticeira, você não falou? Eu falei, não falei nada. O que você queria que eu fizesse com mísero? Com mísero. Uma mísera moeda. É assim que acontece nesse mundo, irmãos. É um desenho, mas retrata a realidade. Porque as pessoas estão buscando favor com quem? Com os homens. E quando você busca favor com os homens, ele te regala, né? O sorriso. Mas vai ter uma hora que é só Deus na causa. E aí você tem favor com Deus?
Você tem as suas orações depositadas no altar, você tem a sua vida de santidade, você tem a sua vida de reverência, você tem a sua vida de respeito, você tem para achar favor com Ele, como Daniel Cury? Ele foi para lá. Ele conta que quando chegou lá, a presença, a santidade de Deus era, tomava conta de tudo. Que diz, você nunca na sua vida você fez alguma coisa errada. A santidade então diz, não, eu fiz, então aqui não pode entrar assim. Você nunca mentiu na sua vida. Olha, eu não menti assim escaladamente, mas encobertamente aqui eu falei uma. Então aqui não pode entrar, você tem que apelar lá para o trono. Chegou lá, ele só esperava vir o quê dele? Uma luz, para acabar com ele. De repente ele ouviu uma voz: Pai, ele foi por mim na terra, e eu serei por ele aqui. O que ele tinha diante de Deus? Favor diante de Deus. Relembrando as verdades ouvidas.